amigos, na reflexão de hoje nós vamos apresentar um caso de uma pesquisa feita no Brasil na década de 70 pelo eminente pesquisador Hernando Guimarães Andrade, um grande espírita brasileiro. Esteve muito ligado aos trabalhos do professor Banerjee da Índia, da faculdade da Universidade de Jaipur, que pesquisava as recordações espontâneas das vidas pregressas. E ele, o Dr. Hernando Guimarães, aqui no estado de São Paulo, no interior, montou esse Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas para vários tipos de experimentos, de pesquisa sobre as leis da espiritualidade e entre elas a reencarnação através de crianças que espontaneamente recordavam-se de vidas já vividas. E ele apresenta vários casos, tem vários livros, opúsculos. Tive dois que estiveram muitos anos em minhas mãos, encontrei um resumo deles na internet, livros sobre esses opúsculos para vender, mas me recordei, procurei levantar algumas informações só para apresentar esse caso que eu acho muito importante. Por quê? Porque a história de um jovem, o Ronaldo, lá na região de Lins, do estado de São Paulo, que na década de 70 e pouco, ele, aos 28 anos de idade, ele resolve tomar veneno. E 2 dias antes ele avisa uma irmã sua e fala: olha, eu vou tomar veneno, eu vou me matar, mas avise a sua mãe, não fale para sua mãe, senão fico de mal de você. E diz para uma das irmãs, ele tinha vários irmãos. E 2 dias depois ele toma um veneno líquido, que tomou uma cor avermelhada, misturou com um pouco, acho, de algum refrigerante e acabou. Quando se percebeu nas dores incríveis de quem ingere uma substância corrosiva, querendo voltar, não teve mais condições. Infelizmente, ele partiu naquela data, causando uma dor muito grande para a sua família. Os anos se passaram. A irmã, que era a mais velha deles, que era a parte dos irmãozinhos menor, a Marta, poucos anos depois ela está casada e ela recebe como filha uma menina chamada Jacira, 5 anos depois. E desde cedo, Jacira começa a mostrar peculiaridades na sua conduta que remetiam à personalidade do Ronaldo. E em 1973, 74, quando foi feita a pesquisa. Ela nasceu em 56, a Jacira. O Ronaldo desencarnou em 51 pelo suicídio. Em 1956 nasce Jacira. Com 1 aninho e meio de idade, ela já começa espontaneamente com recordações que não poderia a Jacira saber. Porque quando eles viviam a infância deles, eles viviam na fazenda do avô em São Bernardo do Campo, que não existia, já tinha sido vendida quando nasceu Jacira. E a Jacira, com 1 ano e meio, fazia referências a fatos pitorescos vividos lá, que ela teria vivido como o Ronaldo. Então ela questionava a irmã. Ela falou: você não lembra aquele dia que escapou a vaca morena, que correu atrás de nós e iria nos machucar se não fosse o nosso irmão Joãozinho catar um por um e jogar para dentro? Ele jogou a gente para dentro da casa, você chorava desesperadamente, a Margarida dava risada de você que estava chorando. Você não lembra da vaca morena? Quanto tempo nós passamos assustados com medo daquela vaca? A gente queria dar susto no outro, a gente gritava: olha a vaca morena chegando, o outro já assustava. Você lembra? E a sua mãe, Marta, que era sua irmã naquela época, falava: como é que você lembra disso? Você não estava lá. Eu estava lá, mãe. Aliás, eu não entendo, com 1 ano e meio. Eu não entendo por que você insiste em querer ser minha mãe. Você quer mandar em mim? E por que eu não chamo mais Ronaldo? Por que eu tenho que chamar Jacira? Por que vocês não chamaram eu de Ronaldo de novo? Já que eu sou... Ela lembrava com muita clareza os detalhes. De vez em quando, com 2 anos de idade, Jacira chega se apresentando para a mãe e falava assim: mãe, eu tenho 2 mães, né? Porque a minha avó é minha mãe, que era a dona Odila. A dona Odila era a mãe do Ronaldo e mãe da Marta. Falei: minha avó é minha mãe, e você agora é minha mãe, então eu tenho 2 mães. Sabe por que eu nasci mulher, mãe? Por que eu não sou homem?
Então ela questionava, ela fazia questões de uma personalidade do Ronaldo, como se fosse ali a personalidade, questionando várias coisas. Quando ela estava chegando próxima dos 4 anos, ela entrou no quarto num pranto convulsivo e ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Com muita calma, a mãe conseguiu ajudá-la, tirar daquele momento diferente e perguntou: o que está acontecendo, filha? Mãe, eu estou lembrando tudo que eu fiz. Eu não devia ter feito aquilo. Aquilo o que, filha? Tomando aquele veneno, mãe. Eu não podia ter feito aquilo. Acho que por isso que eu nasci mulher. Eu acho que o homem é fraco para essas coisas. Olha o raciocínio de uma menininha de 4 anos, em choro convulso, porque tinha se recordado de ter tomado veneno. Então Marta lembrou que desde pequenininha, quando eles faziam groselha para servir, ela entrava em desespero, porque ela lembrava da cor do veneno, provavelmente, e dizia: vocês estão querendo me matar de novo? Eu não quero morrer mais, eu quero continuar aqui, eu não quero mais me matar. Então sempre ela reagiu com essa personalidade. Uma vez ela começou naquela fase dos 2 anos e pouquinho, que a memória progressa vem muito intensa, o espírito está na fase da encarnação. Ela se recordou de um dia que em volta de um açude o Joãozinho, o irmão deles, aquele que salvou eles da vaca, o Joãozinho caiu dentro do açude e o Joãozinho, ele se encharcou tanto que a Margarida, a outra irmã, que era mais velha ainda, ela ria de não aguentar. E ele começou a comentar: se lembra quando a Margarida sentou para dar risada do Joãozinho cair no açude? E a Margarida morreu no ano que ele nasceu, ele nem conheceu a Margarida, a irmã dele. Quando ele nasceu como Jacir, ele não encontrou com ela nessa existência. No entanto, ele descrevia como se fosse alguém com quem tivesse convivido. E aí ele lembra da beira de um rio que eles passavam com muita frequência na fazenda, em que a Marta, que hoje é a mãe dele, tinha muito medo que ele caísse. Saia de perto da margem, saia de perto da margem, se cair você vai morrer. E aí ele dizia assim: sabe, mãe, antes eu tivesse morrido ali, caído no rio, pelo menos eu não teria me matado. Olha o raciocínio da criança. Então, dentro dessas pesquisas, o que nós vamos encontrar? Não vamos discutir aqui a crença na reencarnação, vamos olhar para a possibilidade dela. Ronaldo voltou. As leis de Deus permitem a reencarnação. Jesus falava disso, falava de Elias que voltaria, voltou como João Batista e que voltaria para retificar tudo, talvez como codificador. Mas a reencarnação, a lei natural criada por Deus, criada pelo amor de nosso Pai, para nos ajudar. Então, para aquelas religiões que antigamente, não sei se hoje ainda pensam assim, diziam que o espírito do suicídio estaria condenado eternamente aos infernos, o amor divino rolava. Para onde vai o amor de um pai? Numa conferência feita há muitos anos pelo médium e orador espírita baiano Divaldo Pereira Franco, quando ele narra a história do reverendo pai que perde um filho no suicídio, ele da igreja ortodoxa, num possível suicídio, não estava confirmado, e não foi suicídio na verdade, tinha sido uma ingestão de uma medicação por engano. Ele acabou deixando o corpo físico, e o pai, um reverendo da igreja ortodoxa, um pregador que amava a Deus sobre todas as coisas, procurava amar ao próximo como a si mesmo. O filho morava em outra região da Inglaterra, chega a notícia que o filho havia se suicidado. Ele para de pregar, porque dentro das crenças dele, Deus iria condenar o filho dele para o sofrimento eterno. E se ele, que era o pai, não condenaria, perdoaria o filho, por que Deus, que é muito maior que ele, não haveria de perdoar? Então, nessa história, que tem livros sobre o reverendo pai, provavelmente escrito pelo próprio reverendo, essa história em que ele é conduzido até um médium lá na Inglaterra, depois de procurar todos os recursos para voltar-se para Deus, parou de fazer suas pregações na igreja, não se sentia mais o direito de falar de Deus, porque não conseguia mais coadunar a ideia de um Deus amor
com Deus que castiga um filho para a eternidade, sendo que ele amava o filho e seria capaz de perdoá-lo, mesmo que fosse um suicida. Ele é levado até a um médium famoso da Inglaterra. Diante desse médium, que ele se supunha ser alguém que fraudava, que só queria ganhar dinheiro, a primeira surpresa é que não foi cobrado nada. E ele senta diante do médium muito elegantemente vestido, que olha para ele com muita circunspecção, né, vendo que ele trazia uma dor muito intensa, pungente. Ele olha para aquele reverendo com todo o cuidado possível e cita o nome de um amigo do reverendo da época de estudo de teologia. Você se lembra de tal pessoa? O reverendo leva um susto. Como que aquele médium poderia saber da sua época da juventude, quando fazia teologia, ainda mais do seu amigo mais próximo, que já havia morrido? E estava ali do lado dele, para trazer recado de seu filho, para falar que seu filho estava vivo, que Deus era amor, que Deus estava cuidando, através de suas leis de amor, do seu filho, e que seu filho não havia se matado. Fora um erro, naquela dormência de quem tinha se esquecido de tomar o remédio, que de madrugada acorda e vai e toma o remédio errado, na dose errada, e acaba deixando o corpo físico contra a própria vontade. Então aqui está, ao meu lado, o seu filho. E aí o filho transmite uma mensagem para o pai. Veja que interessante. O médium não conhecia o reverendo, mas poderia ter sido avisado, poderia ter pesquisado, poderia ter descoberto a história do filho, criado aquilo. Mas ele vai apresentar para o reverendo pai a presença de um amigo, vai revelar a ele a presença de um amigo da época da teologia. Essa foi a grande surpresa. Esse foi o grande reencontro com Deus, através de um médium da Inglaterra, que não tinha nada a ver com o espiritismo, era um médium, que via os espíritos e ouvia seus recados e transmitia para as pessoas e não cobrava. E dali sai o reverendo Parker, tão cheio de alegria, de saber que o filho estava vivo, não estava sofrendo, e que ele sofria mais que o filho. Ele volta para o seu púlpito e volta à sua igreja para falar que Deus é amor. Quando nós olhamos para a história de Ronaldo, o suicida, sabemos que o sofrimento faz parte das leis da vida e é inevitável após um suicídio. O sofrimento ele é imediato e tardio, porque nós lesionamos todo o nosso corpo físico que impregna o nosso corpo espiritual, que é imortal. Nós entramos na espiritualidade em profundo sofrimento. Primeiro sentimento, dizem os espíritos para Allan Kardec, do suicídio é o arrependimento. O segundo é o não poder voltar. Quer dizer, a gente se arrepende e quer voltar atrás e não consegue. Começa já o sofrimento ali. A dor da sensação de estar se matando, que pode durar dias, meses ou muito mais, anos. Aquela sensação de que não acaba o suicídio. Depois, as leis de Deus recolhem o filho pródigo, que no seu livre-arbítrio cometeu a imprudência de fugir da proposta divina para a sua libertação, para o seu crescimento espiritual. Devolve-o à vida. Ele vem com o corpo espiritual lesionado, que lesiona aquele corpo novo. Então o sofrimento é inevitável, mas a oportunidade continua. E ali estava Jacira, à volta de Ronaldo, para nos dizer: Deus é amor. Está nos dando a continuidade, a eternidade, a imortalidade, para que nos reconciliemos com as leis de Deus. Então nós que estamos aqui na vida física, a cada dia estamos recebendo das leis divinas mais uma oportunidade de redenção, de evolução, de transformação. Se hoje é um dia de prova, se hoje vai ser um dia difícil, nunca deixemos de sentir a presença de Deus em nossas vidas e peçamos a Ele que nos dê aquilo que precisamos nas horas das nossas provas, nas horas das nossas expiações. Coragem, fé e a certeza de que tudo isso vai passar. Deus nos abençoe.